turma do terceiro ano do Colégio Carlos Cortes, ano de 2020. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui, eu, professor César de Filosofia, passando para você mais uma atividade e uma reflexão, e dessa vez sobre filosofia política. Eu havia deixado na atividade anterior, atividade 11, se não me engano, vocês refletirem a partir de um texto que eu chamei de Introdução à Filosofia Política e Social. Mas eu estou muito contente em saber que a professora de Sociologia também está trabalhando o tema de política, o tema de cidadania. Que bacana! Isso é muito importante e vocês veem que o trabalho da gente é um trabalho que converge. Um trabalho que converge. Quando a professora de Sociologia fala, ela fala numa pegada mais voltada para as formações, a análise da nossa sociedade. Então vai falar de participação política, sim, vai falar de cidadania e vai, é claro, estar ligando isso a uma produção social. E nós, da filosofia, também vamos fazer a mesma coisa, mas não vamos dizer do mesmo modo, tá? Não vamos dizer do mesmo modo. Ninguém faz o trabalho igual. O que nós estamos fazendo aqui, que converge, isso é bacana, isso até ajuda os alunos a pensar, né? Enriquecendo. O que nós vamos pensar em termos de filosofia é como é que essa produção social atravessa a nossa produção individual. Por isso que eu falei de consciência. A questão da consciência precisa ser colocada quando a gente fala de participação política. Muitas vezes, né, o que a gente chama de consciência. Então, vamos parar para pensar. A consciência tem muito a ver com o nosso pensamento, como nós pensamos a nós mesmos, né? Em vez de pensar as coisas, conhecer as coisas, a consciência é um conhecimento de si mesmo. Então, tudo que nós falamos aqui de consciência muitas vezes tem a ver com o que se pensa em termos políticos, tem a ver. Então aqui, ó, consciência e pensamento, consciência e aqui eu vou botar aqui mais para baixo, consciência e identidade. Consciência e identidade. Aí você dizia, bom, diria, essa pegada aqui é uma pegada mais filosófica. Tenho consciência do que eu sou em termos individuais, em termos, vamos dizer, nos setores em que eu modifico a minha vida pessoal, e tenho consciência também, consciência que estou dentro de um corpo maior, que é o corpo social. Aí olha lá, quem lembra do primeiro ano de filosofia, quando se estudou o que é ser humano, o currículo mínimo do Estado pede que a gente trabalhe a questão do ser humano e a identificação do ser humano com o que ele é em termos de indivíduo, o ser humano como ele mesmo, olha aqui embaixo, ó, e o ser humano em grupo social. Mas o que isso tem a ver com política? É o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que se você começar a entender que o corpo social é como se fosse um grande organismo, ali você tem uma produção desse corpo social, e essa produção do corpo social também produz
o corpo individual. Então, o corpo individual, a produção do organismo humano, da pessoa humana, do indivíduo, está separado da produção social sobre esse indivíduo? Claro que não, obviamente que não. Então nós vamos ver que todo esse corpo, todo esse organismo, esse corpo cheio de órgãos, que é a sociedade, reflete a nossa própria produção, como se a gente refletisse, como um espelho reflete, a gente refletisse na nossa vida prática, na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, vamos chamar assim, na nossa vida particular, a gente traciona para a nossa vida particular esse assujeitamento do corpo social. Tá? Então é importante a gente ver que para pensar política, a gente vai ter que pensar um pouco também de como nós, como indivíduo, nos estruturamos em instituições que nós nem pensamos que é de trato político, como por exemplo religião, como por exemplo família. Família tem a ver, professor, tem a ver com política? Tem a ver com política, e eu vou mostrar para vocês. A grande questão que eu quero trazer hoje na atividade 12 para vocês é a seguinte pergunta lançada por um pensador lá do século XVI chamado Etienne de La Boétie. Esse cara ele escreveu um texto chamado Discurso da Servidão Voluntária. A grande questão é por que nós aceitamos a servidão? Ora, e isso tem muito a ver com o modo que comumente pensamos a filosofia política. De início, eu quero lançar aqui duas teses, duas posições, que é que a filosofia política tradicional, ela sempre tenta pensar como é que nós podemos legitimar uma instituição com tanto poder que vai organizar esse corpo social. Que instituição é essa? A gente vai dizer, essa instituição é o Estado. Depois vamos conversar um pouco mais sobre o conceito de Estado. Não dá para a gente não falar sobre isso. Então, professor, por que o senhor está falando aqui de despolitização? Que palavra cabeluda é essa? Nós vamos mostrar que embora a gente fale tanto de política, o processo que envolve nossa participação na sociedade é despolitizado. Não, tira a gente da política. Tira a gente da política. E a grande questão é essa. Por que nós aceitamos a servidão? Por que nós aceitamos a repressão? E depois reivindicamos certos empoderamentos. Justamente é isso. É uma ambiguidade. Nós vivemos da falta, nós criamos uma sociedade que gera indivíduos que estão sob um regime de falta, de penúria, de pobreza. Para quê? Para que nós mesmos venhamos a investir
nos mecanismos de poder daquilo que nós chamamos de Estado. E aí nós reivindicamos, nós choramingamos, nós queremos empoderamento. Então tudo isso aí a gente vai trabalhar então, portanto, as questões fundamentais de política hoje. Então, como é que nós vamos problematizar, né? Como é que nós vamos fazer esse negócio aqui chamado problematização? Então, 3 mensagens eu vou querer passar. Vou passar vou discutir com vocês num próximo videozinho, que eu sempre faço videozinho curto. Então, vou passar desse para um outro vídeo, tá? Um abraço.